Vamos estudar hoje o Salmo 44, um salmo que foi composto em momentos de crise nacional. É uma petição coletiva. Quando as coisas acontecem, irmão, quando os infortúnios acontecem, quando nós estamos aflitos, em desespero, em sofrimento, muitas vezes nós perguntamos: o que é que Deus está fazendo? Por que é que Deus não toma uma providência? Por que permitiu tais acontecimentos? Isso estava acontecendo agora, irmãos, com o povo hebreu. Os lamentos dos filhos de Coré, no Salmo 44. Os filhos de Coré que escreveram esse salmo, compuseram esse salmo, estavam nessa circunstância. E veja os versos 9, diz assim: o Senhor nos rejeitou, nos humilhaste, abandonou os nossos exércitos. O verso 11 diz assim: nos entregaste para sermos devorados, nos espalhaste entre as nações. Verso 12: nos vendestes por nada. Verso 13: fez com que nós passássemos vergonha, escárnio, zombaria. Verso 14: fez com que nós nos tornássemos provérbio entre as nações. E no verso 17 e 18, o Salmo diz assim: não fomos infiéis. Em outras palavras, irmãos, o Salmo de Coré, os filhos de Coré estão dizendo assim: como é que isso está acontecendo? Como que o Senhor permite que isso esteja acontecendo se nós continuamos fiéis ao Ti? Se nós não o abandonamos, nós somos fiéis. E agora então, irmãos, nos perguntamos: ora, isso é maneira de falar com Deus? Se dirigir a Deus dessa forma? Fazendo uma cobrança a Deus? Era isso que estava sendo feito? Nós não consideramos apropriados, irmãos, questionar Deus, ou falar a Deus dos nossos aborrecimentos, expressar a Deus os nossos aborrecimentos porque julgamos que Ele não está cuidando de nós nos momentos de aflição. Veja o texto da nossa lição. Eu achei muito importante, irmãos, esse texto, essa lição. Essa relutância, ou quer dizer, a relutância de falar com Deus abertamente, pode nos fazer perder o propósito da adoração. Deixamos de expressar honesta e abertamente sentimentos e pontos de vista diante do Deus em oração, nos torna escravos das nossas emoções. Não apresentamos a Deus os nossos problemas, não apresentamos a Deus a sinceridade do nosso pensamento. E isso nos deixa escravos das nossas emoções. Isso também nos priva da confiança de nos aproximarmos de Deus. Orar com base nos Salmos dá a certeza de que quando oramos e adoramos, não precisamos censurar ou negar a nossa experiência. Nós devemos ser sinceros a Deus. Como é que podemos nos achegar a Deus sem sinceridade, sem declarar realmente a Ele aquilo que pensamos? Devemos ter sinceridade com temor. Ser ousado para com Deus não é desrespeito. Muitas vezes pensamos que não podemos falar a Deus abertamente o que sentimos. Errado, irmãos. Devemos falar. É Deus quem vai nos ouvir. É Deus que vai cuidar de nós. A honestidade, vou ler no texto da lição. A honestidade e franqueza dos salmistas em suas petições a Javé pode nos surpreender e até mesmo nos chocar. Na maioria das vezes, tendemos a evitar esse nível de ousadia ao nos dirigirmos com o Criador. Mas não foi assim com os filhos de Coré. Os filhos de Noé, os filhos de Coré, digo, eles apresentaram a Deus as suas queixas. Vejamos algumas lições que podemos aprender com a ousadia deles, com a oração ousada deles, registrada no Salmo 44. Os filhos de Corá, ou de Coré, confiavam em Deus, não importando que humilhações enfrentassem, pois se lembravam das obras de Javé em seu favor. A oração deles era baseada numa fé autêntica em seu poder e misericórdia. Eles afirmavam que o Senhor os havia abandonado à mercê dos inimigos. Podemos expressar o nosso sentimento, esse mesmo sentimento ao nosso Criador.
Os filhos de Corá confirmaram que não haviam se esquecido de Deus. Eles sabiam que não tinham se esquecido de Deus, continuavam adorando a Deus. E por que estava acontecendo aquilo? Era esse o questionamento. Entretanto, irmãos, o cântico termina com fortes clamores para que Deus haja em seu favor. Desperta, levanta-te, resgata-nos. Veja, irmãos, como falar com Deus com esses imperativos. Desperta, levanta-te, resgata-nos. Assim eles imploraram fortemente pelo livramento divino. Apesar das circunstâncias terríveis, do abandono em que eles se encontravam, ou que pensavam se encontrar, apesar disso, eles confiavam em Deus, confiavam na direção divina. O Salmo termina sem uma resposta clara da parte do Senhor. O silêncio de Deus, é um lembrete de que muitas vezes nessa vida transitória nem sempre obteremos do céu a resposta que desejamos. É isso, irmãos, nós oramos a Deus e achamos que temos que ter a resposta. Oramos a Deus como se Ele fosse um despachante que vai cuidar da nossa documentação e vai nos entregar tudo prontinho, assim como queremos. Não é assim, irmãos. Não devemos permitir que o desânimo nos domine ou nos faça naufragar na fé, quando os nossos desejos não são atendidos da maneira que queríamos que fossem atendidos. Quais são as nossas dificuldades hoje? Qual é a minha dificuldade, a sua dificuldade? Qual é a dificuldade do seu filho? Qual a dificuldade da sua família? Temos falado a Deus, temos colocado a Deus claramente quais são as nossas dificuldades. Temos falado para Deus de uma maneira sincera o nosso desconforto com a situação em que eventualmente estamos. Como tem sido a nossa confiança em Deus. O Salmo 44 mostra que eles estavam extremamente descontentes com a situação que estavam. Estavam entendendo que aquela situação era injusta, mas mesmo assim, eles confiavam na direção do Senhor. Confiavam que o Senhor os livraria. Assim deve ser conosco, irmãos. Pode ser que você ou eu não estejamos entendendo o que está acontecendo na nossa vida. Mas nós devemos, ainda assim, ter confiança de que o Senhor cuida de tudo e que Ele cuida de nós como um pai amoroso que não quer que seus filhos sofram, que não quer ver seus filhos passando necessidades, que não quer sejam necessidades materiais, físicas, emocionais, espirituais. Um Senhor que provê, que pode prover todas as coisas para nós. Nas dificuldades, irmãos, podemos pegar o Salmo 44 e fazer dele uma oração. Temos dificuldades, não estamos entendendo o que está acontecendo, mas sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas e que no final o Senhor vai nos livrar.